Olá, meu nome é Jorge Ayub. Eu abri esta clínica, a Clínica Miracle, em 1988, com o intuito de trazer os milenares conhecimentos da medicina oriental para tratar as doenças modernas. Em 1988, eu comecei a tratar as pessoas aqui apenas com a dieta macrobiótica e com as ervas medicinais, pois eu estudo o tratamento pela dieta baseado no Yin Yang 5 elementos há mais de 20 anos. E como herbologista ou fitoterapeuta, eu estudo as plantas medicinais. Portanto, nós temos que considerar que as ervas medicinais, elas são medicamentos. Então a gente precisa dar o devido valor para as ervas medicinais. Eu já atendi pessoas aqui que desmaiavam na rua e elas faziam exames médicos e ninguém descobria qual era o motivo. Então alguém indicou e essa pessoa veio aqui e eu comecei a perguntar, sobre os hábitos alimentares, o que bebia, o que comia no café da manhã, almoço e jantar. É assim que eu começo o questionário aqui. Então a pessoa me disse que tinha o hábito de beber chá de hibisco gelado com raspas de limão. A pessoa adorava. Aí eu falei, acontece que o hibisco, ele é um medicamento para baixar a pressão, porque o chá de hibisco, ele bloqueia a ECA, enzima conversora da angiotensina. Ele age como os medicamentos deste grupo. Portanto, ele não é indicado para pessoas que têm pressão baixa. Aí eu falei para ela, você pare de tomar este chá e vamos ver o que acontece. Aí realmente a pressão dela não baixou mais e ela ficou bem. Portanto, eu dedico minha vida a divulgar os conhecimentos milenares da macrobiótica. E durante os meus 20 anos de estudos sobre a terapêutica alimentar e as ervas medicinais, eu desenvolvi a dieta dos 6 componentes, que veio da macrobiótica. E a macrobiótica veio da medicina chinesa. Então eu lancei alguns livros nesses 37 anos que eu estou aqui, estudando e observando a relação entre hábitos alimentares e as doenças e os problemas orgânicos. Então eu lancei este livro chamado Dieta dos 6 Componentes, em que, se você mudar a ordem dos alimentos, faz uma diferença enorme. Então, muitas informações que eu trago nesse livro podem entrar em choque com a ciência ocidental moderna. Por exemplo, nós temos que comer de Yang para Yin. Então, você come primeiro o produto animal, depois um cereal integral, depois uma raiz, um legume, uma verdura semi-cozida e salada no final, ok? Porque a salada tem energia fria. E o processo de digestão, ele é um fenômeno quente pela medicina chinesa. Então devemos comer a salada no final. Então o que acontece? Já tratei médicos aqui com gastrite, refluxo, esofagite, entendeu? E eles acham muito estranho. Mas, com o passar do tempo, eles começam a ver que realmente funciona. Então, outra coisa que causou muita polêmica, porque eu já dei aula de acupuntura na maioria das escolas aqui em São Paulo, em muitas delas, E eu dizia no meio da aula que bananas, elas são muito yin, elas podem causar câimbras e depressão para 3/4 das pessoas. Mas aí os profissionais de saúde começavam a me questionar, mas como?
que pode causar depressão se ela tem triptofano. Aí eu falo, tudo bem, ela tem triptofano, mas ela tem mais de 100 substâncias. Triptofano é apenas uma delas. Então você não pode julgar, nem classificar um alimento ou uma planta medicinal só por causa de uma substância que ela tenha. Você tem que ver o conjunto. E tem que ver a classificação, né, milenar do yin e yang, né? Se ela gera frio interno, se ela faz a energia subir, entendeu? Se ela faz a energia descer, se ela contrai, se ela expande. Então eu trato pessoas aqui com hemorroida, a primeira coisa que eu falo é para a pessoa parar de comer batata. Entendeu? Inclusive um paciente, a semana passada, ele quis fazer um depoimento e gravou um vídeo aqui e eu coloquei no Instagram, onde ele fala que ele tinha muita cãibra, acordava à noite por causa de cãibra. Aí eu perguntei dos hábitos alimentares, ele falou que comia muita banana. Então, ele parou de comer bananas e sumiram as cãibras, entendeu? Então, o que acontece? É óbvio que eu já perdi 2 empregos por causa disso. Porque os profissionais de saúde vinham me questionando, mas onde está publicado isso? Isso é conhecimento dos princípios cósmicos do universo, yin, yang e 5 elementos. Então, nada no universo escapa dessa classificação. Então, o que acontece? Eu falo muito aqui para as pessoas para não lavarem a cabeça à noite, porque nós temos um meridiano que ele cuida, ele drena a nossa umidade interna. Só que à noite ele não trabalha, entendeu? Depois das 8 da noite já não trabalha mais. Na verdade, eu recomendo para as pessoas que têm sinusite, rinite, otite crônica, pare de lavar a cabeça à noite, entendeu? Porque como à noite esse nosso meridiano não trabalha, você lava a cabeça à noite, geralmente a umidade relativa do ar à noite tem mais umidade, e as pessoas pensam que ao secar o cabelo vai resolver o problema, mas não resolve. A umidade penetra e acaba causando otite crônica nas crianças. Eu já tratei crianças aqui, adolescentes, que já chegaram a ter mais de 30 otites. Tanto é que não ouviam 100%, porque o otorrino disse que de tantas infecções, as bactérias produzem toxinas e acabou lesando um pouco aí nessa região. E olha que a minha ex-mulher era pediatra. Então quando eu falei isso para ela, ela me disse, mas onde está publicado isso? Eu falei, olha, que eu saiba não está publicado em lugar algum. Mas faça um teste, toda criança que você examinar, que tem otite crônica, pergunte que hora que a mãe lava a cabeça da criança. Mesmo adolescentes que têm rinite crônica, sinusite crônica, quando eu vou ver, a maioria lava a cabeça à noite. E isso é um problema muito sério. Então eu dou muitos conselhos aqui para as pessoas, conselhos que valem para a vida, porque muitas vezes os hábitos alimentares e os hábitos de vida da pessoa pode realmente causar muitos transtornos. Por exemplo, eu falo para as pessoas, não coloque nada seco na geladeira. Tem gente que põe açúcar na geladeira, tem gente que põe pão na geladeira, entendeu? Tem gente que põe bolachinha na geladeira. Então, essas substâncias que são secas, elas absorvem a umidade da geladeira. Então, se a pessoa pega e come isso, sem aquecer, essa umidade começa a circular pelo corpo. Se atinge um determinado nervo, a pessoa fica com dor e não aparece em exame de imagem, não aparece em raio-x, não aparece no exame de sangue, não aparece em exame nenhum. Tanto é que eu já tratei, eu lembro de um caso aqui, que era um caso de uma nevralgia do ciático, em que todos os exames tinham sido feitos. Vários médicos já tinham sido consultados, muitos medicamentos já tinham sido tomados, estava tomando morfina. Esse rapaz, ele estava desesperado.
E eu comecei a ver que nos hábitos alimentares dele havia muita agressão por umidade, além de lavar a cabeça à noite, além dele só beber gelado. Então o tratamento neste caso, ele deve ser com moxa, com calor, não é nem com agulha. Porque o meu tratamento aqui, ele se baseia em acupuntura, moxa, ventosa, reiki e 4 estilos diferentes de massagens sobre os meridianos, principalmente shiatsu e seitai, que são manipulações corretivas. Porque muitas vezes a pessoa tem uma dor na perna ou no joelho e não é localmente que você resolve isso. Você tem que ver como está a coluna, como está a bacia e tem que saber fazer o ajuste para deixar as cristas ilíacas bem alinhadas, né? Então, o que acontece? Nesses anos todos, estudando e pesquisando, eu criei a técnica brasileira de acupuntura, né? Eu dedico minha vida a ensinar essa técnica para profissionais de saúde. Então vem muitos médicos, fisioterapeutas, principalmente, para aprender essa técnica comigo. E há 5 anos atrás eu traduzi para o inglês e tenho a versão deste livro à venda na Hotmart.com em inglês e também na versão em espanhol. Então, em 2008, eu levei essa técnica brasileira de acupuntura, para Portugal e Espanha. E no ano passado, em setembro de 2024, eu levei essa técnica para a Bulgária. E eles gostaram muito, porque é uma técnica que quebra traumas emocionais, porque ela é muito sutil. Ela é uma acupuntura de alta sensibilidade, em que você aplica a agulha de uma maneira muito sutil, é indolor, não aprofunda muito a agulha. Então, o que acontece? As pessoas sentem muito bem, as pessoas saem sorrindo após o tratamento, o que significa que o corpo dela, o corpo energético, ele foi muito bem balanceado. Então, é uma coisa assim que mudou completamente a minha vida e das pessoas que me procuram para resolver problemas de saúde em que não conseguem resolver tomando medicamentos. Porque muitas vezes a causa do problema orgânico, a causa do distúrbio, da síndrome, é o corpo energético, o corpo mental, o corpo emocional ou o corpo espiritual. Por isso que eu uso também o reiki. Eu uso um sistema de reiki que tem 62 símbolos novos de alta frequência, porque o que acontece? Muitas vezes precisa harmonizar o corpo espiritual, o corpo mental e o corpo emocional para melhorar o corpo físico. Porque muitas vezes o nosso problema, a nossa dificuldade na vida está no nosso DNA, de problemas emocionais ou problemas mal resolvidos dos nossos antepassados que estão no nosso DNA. E o reiki, ele vai alinhando, vai removendo, vai solucionando isso, vai consertando essa desarmonia que está no nosso DNA, que muitas vezes vem dos antepassados. Então, tem símbolos para proteção, tem símbolos para equilibrar o emocional, tem símbolos para otimizar o sistema imunológico, que é a base de tudo. Tem símbolos para equilibrar o corpo físico, para a solução de problemas. Então, todas essas ferramentas eu utilizo aqui no consultório. Inclusive, fiz muita amizade com médicos do bem, né, que aceitam muito bem as novas técnicas, né, e eles vêm fazer curso comigo. Eu escrevi livros também que aprofundam
nessa filosofia milenar do Yin Yang 5 elementos. Então lancei também esse livro em 2015, O Poder do Conhecimento. Cada página desse livro tem 2 provérbios, né? Um na parte de cima, um na parte de baixo. Então, neste livro e no livro O Poder da Sabedoria, tem mais de 800 provérbios. Porque eu acredito que os provérbios, eles dão uma injeção de ânimo na mente. Então, é muito importante você ter uma boa filosofia de vida. Porque as pessoas falham na vida por causa que elas não têm uma verdadeira filosofia de vida. Então, para viver esta vida aqui neste planeta, a gente tem que ter muita sabedoria e muito conhecimento. Por isso que eu lancei esse livro, O Poder do Conhecimento e O Poder da Sabedoria, que está esgotado, mas eu tenho também na Hotmart, em PDF. E também na pandemia, como a gente não pode ficar parado no tempo, como não vinha ninguém aqui, porque as pessoas, nem nos bares, as pessoas iam mais com medo de se contaminar, eu escrevi esse livro, Reiki, o Poder do Universo em Suas Mãos. Tem 313 páginas, eu falo muito sobre os símbolos, porque cada símbolo é um remédio frequencial e hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam desse tipo de conhecimento. E aqui na clínica, para encerrar esse vídeo, tem lição de casa para fazer. Porque eu fiquei 9 anos com o mestre taoísta, mestre Liu Pailin, e aprendi muitos treinos taoístas com ele. Treinos de meditação, o próprio Tai Chi Chuan, que é a meditação em movimento, posturas. Então, eu passo lição de casa para os pacientes fazerem, além de tomar o chá e seguir a dieta. Essa é a base do tratamento aqui na Clínica Miracle, ok? Então, quem quiser saber mais sobre o que eu faço aqui, pode acessar o meu Instagram, que é Jorge, espaço, Ayub, AYOUB, espaço acupuntura, espaço MTC. MTC é uma sigla para Medicina Tradicional Chinesa. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode acessar o meu Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Top TV Minutos, a top do Brasil.